Oi, tô eu aqui com duas coisas em mente. Passou a semana passada teve Dia dos Namorados e também teve uma situação de eu ter visto uma mulher com um bebê reborn. E eu acho que vale a pena esse recorte agora, né? Fiquei aqui pensando e queria compartilhar um pouquinho o meu devaneio. Essa mulher com bebê reborn, eu estava saindo da garagem de casa e ela estava atravessando, eu parei para ela atravessar, uma mulher muito bem vestida, ela estava toda de rosa, estava balbuciando alguma coisa e estava com um bebezinho reborn dela no colo, né? Vestida de rosa e aparentemente aquela mulher se dedicou a vestir aquela bebê. E aí eu fiquei pensando, nossa, quão curioso isso é, né? Eu já vi na internet, já vi nas manchetes, mas foi a primeira vez que eu pude presenciar e aquilo me tocou de certa maneira. Fiquei eu pensando, cara, é, existe uma necessidade talvez até visceral da condição humana ou de qualquer outra espécie, mas especialmente da nossa, né, humana, espero que seja, de dar destino, sabe? Dar destino pro afeto. Como isso é importante. E como às vezes a gente não para tanto para pensar e refletir na importância que existe nas trocas afetivas. A questão do bebê reborn, eu estou fazendo apenas um recorte muito simplório, né, sobre esse recorte da necessidade da troca afetiva. É óbvio que podem ter inúmeras outras leituras muito mais complexas, mas aqui quero fazer esse paralelo, né, inclusive com o Dia dos Namorados, que é um dia muito propício para se pensar nisso, né, de uma necessidade de declaração, de uma necessidade de recepção, né, de algo muito especial, não só no Dia dos Namorados, mas qualquer tipo de outra data comemorativa em que, pelo menos nas redes sociais, isso fica muito à mostra, né, fica muito evidente, e há uma necessidade dessa exposição, mas é isso, né, parece que essa questão afetiva, ela extrapola a possibilidade do dizer, ela extrapola ao simbólico. Parece que o afeto, ele não dá conta só disso, né, ele precisa ganhar expressão, precisa ganhar ação, precisa ganhar toque, precisa ganhar comportamento. Eu acho que é disso um pouco, né, que se faz tanta falta e tanta necessidade do toque, do abraço, do afeto. E isso é constitutivo, tá? Para nossa vida psíquica, isso é extremamente importante. E talvez um namoradinho ou uma namoradinha, né, se faça tão necessário justamente porque é nessa via que talvez o toque se faça mais presente, principalmente os apaixonados. Mas é isso, eu acho que no fim das contas eu estou querendo dizer que tenhamos um pouquinho mais de atenção para a nossa necessidade, para o cultivo dessa troca afetiva, para que possamos exercer os nossos afetos com mais liberdade, com mais humanidade, e que dar e receber é extremamente importante. Mas até que ponto a gente não entrou numa onda meio reborn, sabe? Até que ponto as relações não estão assim? Meio objetais, meio é, desumanizadas. E aí esquece um pouco, né, desse lado humano que é extremamente necessário de ser acolhido. Que o afeto vai exercer uma troca, que o afeto vai trazer uma série de impasses, né, de conflitos, de turbulências, e que sim, faz parte. Se privar disso é talvez viver uma vida muito mecânica, né, e fora do que a gente tem de possibilidade. Então acho que é essa reflexão, desculpem o devaneio, mas eu acho que é para dizer isso, que tenhamos relações mais humanas, que tenhamos mais coragem, né, de se expressar na nossa afetividade e na nossa humanidade, e que sejamos menos reborns. Acho que é isso. Faltou dizer uma coisa, me ouvindo aqui no último vídeo, fiquei eu pensando, eu falei de trocas afetivas numa mulher com bebê reborn. E como seria a troca afetiva nesse sentido? A mulher, no caso que eu vi, ou quem quer que seja, dispensa afeto para aquele bebê objeto, e provavelmente recebe daquele bebê algo de sua projeção, da sua idealização e em conformidade ali com o próprio desejo da pessoa. Cara, já parou para pensar que talvez seja isso que todo mundo quer? Todo mundo quer um bebê reborn, todo mundo quer uma relação reborn, todo mundo quer um namoradinho reborn, que é aquela figura que eu projeto as minhas questões e que eu quero que haja em conformidade com o que eu suponho que tem que ser. Por isso, minha gente, boa parte das relações estão fadadas ao fracasso, justamente por essa idealização de uma relação estereotipada, mecanizada, idealizada e utópica. Não existe. Não vai ter a figura que vai corresponder exatamente ao seu desejo.
Relações falam de faltas, relações falam de negociação, relações falam de troca. Isso sim, né? Isso sim é algo que vale a pena viver.